Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a igreja. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício. É um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre o seu papel nesta vida pelo relacionamento que você mantém com os outros. A Bíblia diz: assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. O primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz: eu não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Na Bíblia, a igreja, como um todo, é chamada a noiva de Cristo e corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto da tua noiva. Ou, te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. O amor de vocês, uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente, você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela.
Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com fiéis, comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. Companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar, saudar, servir, ensinar, aceitar, honrar, carregar os fardos uns dos outros, perdoar, submeter-nos e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? É mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar nossas preferências. Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso, é fácil nos enganarmos quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos mais que da Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está lhes ensinando, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e então utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, ele prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos, seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós. E cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma, ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso. Então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz, encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante nesse exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa, façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus atribui aos pastores responsabilidades de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. Ore pelo seu pastor
e por sua família. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda, a comunhão.